Qual foi o maior erro que eu cometi estudando para concursos que atrasou minha aprovação? E como eu começaria a estudar para o INSS se eu estivesse começando hoje? O que eu faria de diferente, gente? É o que eu quero trazer para vocês. Porque eu tive um caminho longo de reprovações, de bater na trave, ficar excedente na lista de aprovados, até eu ser nomeada no INSS. E isso não foi por acaso. Nada é por acaso. Até eu chegar no ponto de passar em segundo lugar no INSS, foi um grande caminho. Só que ele poderia ter sido encurtado se eu não tivesse cometido o erro que eu cometi. E eu quero trazer para vocês porque pode ser que você esteja cometendo o mesmo erro. Não foi falta de foco, não foi falta de disciplina, não foi falta de domínio da matéria. Eu quero, antes de te apresentar isso, eu quero contextualizar um pouco da minha história para você entender melhor, porque tem muita gente no canal me fazendo perguntas. Qual foi o concurso que eu passei, né? Como que era o meu estudo, a minha história, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre a minha trajetória, mas eu quero colocar uns pontos aqui em contexto para que vocês entendam melhor o porquê de eu ter errado isso e o porquê você hoje, em 2026, não pode errar o que eu errei. Bom, pessoal, eu passei no concurso de 2012. A banca era a FCC, não era a Sebrasp. E, ao contrário do que muitas pessoas dizem, não era fácil passar em concurso, como não é fácil hoje. O tipo de prova é diferente, o tipo de banca do INSS é diferente. As provas hoje são realmente muito mais elaboradas, mas em 2012 elas não eram muito mais bem elaboradas, mas em 2012 elas não eram mal elaboradas. E tinham um diferencial muito grande, uma dificuldade muito grande que vocês hoje não têm, que era a falta de material. Não tinha cursinho online igual tem agora. Questões de concurso para você conseguir era a coisa mais difícil. Para você aprender a estudar para concurso era através de livros. Eu tenho ali livro do William Douglas, livro do Alex Viegas. A gente aprendia através de livros, de comprar o livro físico na livraria, porque ainda estava começando o e-commerce na internet, e ler aquele livro e aprender as técnicas ali. Então, assim, não tinha facilidade que tinha hoje. E a prova não foi fácil e o concurso era concorrido da mesma forma que é hoje. O concurso do INSS sempre foi um concurso muito concorrido. Para vocês terem uma ideia, naquela época, cursinho online, gente, era presencial. Olha que bizarro. Cursinho online presencial, Tati, como que é isso? Gente, cursinho online presencial era o seguinte: tinha uma sede, era LFG, SERS, acho que Damásio, eu acho que esses eram os mais famosos. E você ia nessa sede, lá numa sala de aula com outros alunos, e lá ele era transmitido via satélite, as aulas num televisor. Eu nem sei se era televisor ou se era projetor, gente, porque eu nunca fiz esses cursinhos, porque eu não tinha condição de fazer. E então você tinha que ir com horário marcado. Meu marido ele chegou a fazer para a Justiça do Trabalho, né? Porque nós começamos a estudar para concurso juntos. Eu passei antes e aí a nossa condição melhorou um pouco. E aí ele já podia pagar um cursinho, né? Então ele chegou a fazer esse cursinho online do SERS e ele reclamava que o pessoal na sala tinha umas meninas na sala que os pais pagavam, elas não queriam muito estar ali e elas ficavam só conversando, saía para comprar açaí, voltava, já existia açaí, a gente morava em Paracatu, lá tinha açaí em cada esquina, gente, que saudade, eu queria sair de Paracatu, alguém de Paracatu aí assistindo o vídeo, que saudade, nunca tomei um açaí igual na minha vida mais. Mas enfim, era muito difícil, então eu estudei. Imprimindo as leis do Planalto, diretamente do site do Planalto, a Lei 8.213, 8.112, 8.212, o Decreto 3.048, eu estudei assim. Comprei um livro de raciocínio lógico do Bruno Vilar, porque eu era péssima em raciocínio lógico. Meu marido comprou numa banca uma apostila do INSS para mim, para eu pegar matéria de matemática, que eu também era péssima, para vocês terem uma ideia. Eu tinha gramática, porque eu já estudava para outros concursos, e eu sempre gostei de estudar gramática. E eu comprei um livro do Ivan Kertzmann, de Direito Previdenciário, que na verdade eu nem comprei para esse concurso, eu comprei para trabalhar, porque eu trabalhava
no TJ e eu usava direito previdenciário. Por quê? No TJMG naquela época, se você estivesse entre a lista de aprovados, você era nomeado a título precário, você ia substituindo quem estava de licença maternidade, de licença de saúde. E enquanto isso, eu somei isso 5 anos e meio de TJ, porque eu passei como excedente em 2 concursos. Inclusive, o último concurso que eu prestei para o TJMG, eu bati tanto na trave, gente, que a esposa de um colega meu do INSS chegou a me ligar porque faltavam 2 pessoas para que eu fosse nomeada, e ela seria a próxima depois de mim. E estavam muito próximas as nomeações, então ela queria que eu assinasse o termo de desistência quando eu fosse nomeada, mas isso nem chegou a acontecer. Eu bati muito na trave, e no concurso anterior a esse, as pessoas que fizeram a mesma pontuação que eu fiz, a metade da lista foi nomeada, porque o critério de desempate era idade. Então, um monte de gente fez aquela pontuação e os mais velhos foram chamados. Na época eu era muito jovem, né, gente? Esse ano foi 2002, eu acho, 2002, eu acredito que tem sido 2002, 2003. Então, gente, e aí o que acontece? Eu cometi um erro que, se eu não tivesse cometido, eu tenho certeza que ia passar nesses concursos que eu bati na trave. E eu quero trazer para vocês esse erro porque naquela época nós não tínhamos ninguém para orientar a gente, como eu disse para vocês. E hoje vocês têm uma avalanche de informações. Se você colocar no Google como passar em concurso, você vai ter uma avalanche de informações. Tem vídeos igual a esses vídeos que eu faço, vídeos de outras pessoas com técnicas, com formas de estudo. Então, a informação hoje é muito grande. O problema é que vocês se distraem demais, mas isto vai ser um assunto para um outro vídeo. Agora eu quero explicar para vocês onde foi que eu errei. Eu dominava a matéria de previdenciário quando surgiu o concurso do INSS, eu era disciplinada, eu era consistente, sabe? Eu estava sempre ali estudando, já vinha de um caminho de estudos longo. E aí, eu tô lá fazendo as minhas revisões, estudando todos os dias, e um dia meu marido chega em casa com um envelope na mão. Ele tinha comprado um combo de questões do Ítalo Romano para eu resolver. Tinham questões e tinham provas simuladas. A prova inteirinha, desde as questões de português, todas as matérias eram provas simuladas. E era muita prova, gente. E aí eu comecei, ele falou, amor, eu comprei, porque eu ouvi falar que é importante saber resolver as questões e tal, tal. Ele sempre teve um campo de visão mais amplo que o meu, e sempre lidou melhor com a internet, com essas coisas, pesquisava, as coisas, existia, né, naquela época. A internet já há um tempo, pesquisas, etc. Mas eu não tinha muito acesso, nem sabia mexer com isso direito, só para trabalhar. E aí, eu comecei a resolver aquelas questões, gente. E graças a Deus, jogo é jogo e treino é treino. Porque senão eu estava perdida. Se eu não tivesse resolvido aquelas questões, gente. Quando eu comecei a resolver a questão, só indo mal e conhecendo a matéria. Por quê? Além de dominar o conteúdo, ter disciplina, ter constância, ter maturidade, ter foco, você precisa saber resolver as questões daquela banca específica. Se você está acostumado com questão da FCC, você não vai conseguir responder assertivamente as questões da Sebrasp. Se você está acostumado com Sebrasp, você não vai conseguir resolver as questões da FCC e assim por diante. Não importa o concurso que você vai prestar. Você tem que saber o que a banca cobra e como a banca cobra. E você tem que treinar a resolução de questões. E ali eu comecei a treinar, fiz o meu caderno de erros. Hoje eu vi que é muito comum fazer o caderno de erros, mas aquilo eu fiz por intuição. Porque eu pensei, eu tô errando muito tal ponto. Eu tenho que decorar isso, então vou começar a anotar. E aí comecei a anotar o que eu errava, né, as coisas que eu errava e tal, para eu conseguir gravar aquilo na minha cabeça, porque o que a gente erra é o que a gente mais tem dificuldade de compreensão. Então é muito importante a gente focar muito no que a gente erra. E foi assim que eu consegui ser aprovada em segundo lugar no INSS, resolvendo questões. Então o que eu faria de diferente? Não só resolvendo questões, né, gente? Dominando a matéria também, todas as matérias. Mas não só tendo disciplina, foco, estudando e fazendo revisão.
A questão é o diferencial. O quanto você domina a matéria, o quanto você sabe resolver questão, é que vai te colocar, né, que vai colocar o seu nome lá no diário oficial. Então, o que eu faria diferente hoje? Eu começaria fazendo estudo reverso. E o que é esse estudo reverso, Tati? Que muita gente fala. Eu faria da forma mais simples, assim, mais intuitiva possível. Você abre lá o que concursos, estuda fácil, esses sites que tem questões de concursos, coloca lá qual é o tópico que você vai estudar. Hoje você vai estudar benefícios, vamos falar assim. Você coloca lá benefícios previdenciários. Filtra essas questões e dá uma lida nas questões antes de começar a estudar. É meio contraintuitivo isso, né? Parece meio maluco. Nossa, eu nem sei o que é isso, eu vou estudando essas questões, mas você vai lendo os comentários das questões, vai tentando resolver, ler os comentários e tal. E aí, depois você vai estudar, a hora que você for estudar, aquilo vai vir na sua memória. E você vai fazendo isso. E o contrário também é verdade, gente. Você vai estudando e resolvendo as questões de novo. E não resolve questões depois só do que você estudou naquele dia. Começa a resolver um combo de questões de toda a matéria que você já viu. E vai treinando questão e procura prova simulada, vai fazendo prova simulada. Gente, prova simulada é muito importante, não só para você treinar questão, mas para quê? Para você saber o tempo que você gasta fazendo a prova. Porque se você demorar muito tempo para resolver as questões e acabar o tempo de prova, você não pode resolver as questões que ficaram. Você vai perder. Então, você vai perder a sua oportunidade. Então, é muito bom treinar também o tempo de prova. E sabe o que isso traz também para você? Menos ansiedade. Menos ansiedade. Pensa, se você treina para entrar numa partida importante, se você treina bastante, você vai entrar lá menos ansioso. E se você sabe até o tempo que você leva para resolver questões de prova, você vai chegar lá muito mais confiante, muito mais tranquilo, você não vai ficar preocupado. Pensa, você tem que ficar preocupado com o relógio enquanto você tem que resolver um monte de questão complexa. Você vai perder sua atenção na prova. Então, todas essas coisas, gente, concurso é treino. Então, tudo que eu faria diferente nessa minha trajetória seria isso. Seria começar com o estudo reverso, estudar as questões antes de começar a estudar a matéria, e também resolver mais e mais questões e provas simuladas daquele cargo que eu quero, porque isso vai fazer toda a diferença. Isso faria toda a diferença na minha aprovação, né? Eu não teria demorado tantos anos. E eu não tenho vergonha de falar para vocês que eu demorei tantos anos, porque talvez uma circunstância da sua vida faça que você demore alguns anos a ser aprovado. E isso não tira o seu mérito. Por quê? É muito mais difícil você continuar insistindo anos para passar num concurso e passar, né? Do que você simplesmente desistir. Então, a constância, a determinação, isso faz toda a diferença, porque não é todo mundo que vai passar de primeira. Isso são exceções. Nós que estamos na média, nós vamos demorar sim, mas a gente pode encurtar o tempo. Se você ia demorar 4 anos para passar no concurso, às vezes você pode passar em 2, se você usar a estratégia correta. Ou se você fosse demorar 2 anos, você pode começar a ter as primeiras aprovações no primeiro ano de estudo. E nos primeiros 6 meses, por que não? Então, eu quero trazer essa história, a minha história real aqui é o que eu trago para vocês. As dificuldades reais, de pessoas reais. E o meu marido também. Né? Eu acompanhei a trajetória de estudo dele, agora ele ainda estuda para concursos maiores, hoje ele é servidor da Justiça do Trabalho aqui de Minas, eu sou servidora do INSS. E nós somos extremamente diferentes na nossa forma de ser, na nossa forma de estudar, na nossa forma de pensar. E as nossas dificuldades foram mais ou menos as mesmas, porque as dificuldades são as mesmas, seja em 2000, 2010, 2012, 2014, 2020, as dificuldades são as mesmas. E para você passar é o mesmo arroz com feijão. Dominar a matéria, estudar, constância, disciplina, revisão e resolução de questões. Então, se você está começando os seus estudos hoje, já começa estudando por questões. Tati, mas eu não sei nada, nem sei. Ali você vai começar a ter noção. Você já começou um emprego novo?
Você chega lá... Gente, quando eu comecei... Eu vou contar pra vocês depois em outro vídeo como que foi o começo do meu trabalho no INSS. Hoje é diferente, hoje tem treinamento, mas a gente era jogado lá no guichê e começava a atender os segurados. E com vários sistemas, com várias senhas, que até hoje ainda é assim. E eu pensava, gente, eu não vou conseguir aprender todos esses sistemas. Eu não vou conseguir entender como que faz em cada sistema, porque eles eram totalmente diferentes. Então, quando a gente começa num novo emprego, a gente também tem uma certa dificuldade. Então, se você está começando a estudar para concurso e está tendo dificuldade, tá certo. Se estivesse muito fácil, tinha alguma coisa errada. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Então, já comece com questões, resolvendo prova. Depois que você depois que você já tem uma certa bagagem do estudo, assim, que você já percorreu uma boa parte do edital, né, mais próximo, quando saiu o edital, na verdade, que você já estudou bastante, você é esperto, você está começando a estudar antes do edital, você começa a fazer prova simulada, para controlar o tempo de prova, para fazer várias questões de matérias diferentes juntos, mas sempre o arroz com feijão, gente. Estudo, disciplina, foco, revisão, resolução de questões. Não tem erro em qualquer época que você for prestar concurso. E no futuro também será a mesma coisa, se ainda existir concurso público, né? Vai que a IA toma conta de tudo? Brincadeira, gente. Eu acho que o elemento humano sempre vai ser importante. E era isso que eu tinha para trazer para você hoje. Se você gostou, já compartilha esse vídeo e com quem está estudando. E me deixa o seu feedback aqui. Qual é a sua maior dificuldade hoje? Que eu estou aqui para te ajudar. Aqui a vitória é certa. Até a próxima.